Olá, olá, boa noite, boa noite a todos que já estão presentes aqui nessa reunião. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando por aqui, estamos aguardando ainda mais convidados, mas eu já quis vir aqui então dar as boas-vindas para todos que estão presentes. Acredito que o áudio esteja adequado. Se alguém não estiver ouvindo, se estiver com algum problema no áudio, pessoal, por favor, digam aqui no chat. Tá legal? A gente está deixando por enquanto aí tudo fechado, microfones e tudo mais, para que eu possa aqui explicar tudo direitinho para vocês. Mas quaisquer dúvidas, quaisquer comentários, se vocês quiserem aí ah, trazer alguma informação aqui, dar algum feedback, por favor, coloquem no chat, tá legal? E assim a gente vai se comunicando. Então, já quis ir dando as boas-vindas aqui para quem está chegando. Essa reunião de hoje vai ser sobre saúde, uso da cannabis para a saúde, para fins medicinais. Pessoal, aos pouquinhos aqui entrando. A gente optou por fazer essa reunião, pessoal, hoje com vocês, para que a gente possa já trazer aqui informações, que tem muita gente perguntando, tem muita gente interessada. Cada vez mais esse tratamento vem sendo realmente aí um divisor de águas na vida aí de muitas pessoas que lidam com doenças crônicas, com doenças neurológicas, psiquiátricas e inflamatórias. Então, como a gente acabou ficando aí como uma referência nesse tratamento também, por tudo que a gente já auxiliou aqui de pacientes nesses últimos 5 anos, então, muita gente procurando, pacientes indicando a gente, aí acaba realmente aumentando bastante aqui o volume de procura. E a gente achou interessante, então, também poder sentar aqui e dar esse feedback para vocês, tá legal? Com relação a como esse tratamento funciona, eu estou aqui com bastante perguntas aqui que vocês foram deixando para a gente na inscrição. Então, a gente vai também esclarecendo todas essas dúvidas por aqui hoje, tá legal? Vou esperar só mais alguns minutinhos aqui para o pessoal também ir entrando. A gente combinou de iniciar às 8, então a gente já está aqui, dando esse pontapé inicial, mas vamos aqui indo devagar. Estou vendo que já tem algumas pessoas por aqui. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Eu estou com a minha equipe de suporte também por aqui, então se vocês tiverem qualquer necessidade, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente já pode ir falando aí com a nossa equipe de suporte, que a gente já vai passando todas as informações e categorizando ali as dúvidas para a gente sanar aqui ao final da live, a gente tendo também tempo para isso. Tá legal? Então, vamos aqui aos pouquinhos enchendo aqui essa reunião. Desculpa, falei live, né? Então, na verdade, como se fosse uma live, mas na verdade uma reunião, é uma reunião fechada que a gente optou por fazer dessa forma para que pudesse ficar realmente mais reservado e eu pudesse explicar bem aqui para vocês sobre esse tratamento. Então, aos pouquinhos o pessoal está chegando. Vou esperar aqui até 8h10 para a gente começar aqui a conversar propriamente dito sobre o uso da cannabis para fins medicinais, o que que ela pode, então, auxiliar aí. Ah, será que eu perdi o áudio aqui? Alô, alô? Não, aparentemente tudo normal. Tá. Qualquer coisa vocês me avisem, pessoal, por favor. O pessoal está chegando, vamos esperar mais alguns minutinhos para a gente começar aqui a nossa apresentação, tá legal? O objetivo aqui é realmente apresentar para vocês.
Falando aqui com a minha equipe para ver se está tudo certo. Pessoal ainda entrando. Pessoal, quem chegou cedo aqui, quem chegou no horário, agradeço aí pela pontualidade e agradeço também pela paciência aí para a gente estar aguardando esses minutinhos. Vamos dar oportunidade para quem também aí teve que se atrasar aí um pouquinho para poder ouvir desde o início aqui a explicação, mas daqui a pouquinho a gente também já vai iniciando. Mandem mensagem pelo chat, se tiverem alguma dúvida além do que deixaram ali para a gente, que já estão aqui para serem respondidas, tá legal? Então, se tiver mais alguma dúvida que surja durante aqui a explicação, deixa no chat. Se eu não conseguir responder aqui, a gente vai ter, né, um tempo limitado para a gente também não extrapolar aqui, ficar até muito tarde. Se deixar eu falar sobre esse assunto, pode ser que demore muito, tem muita coisa aqui para compartilhar, mas a gente vai tentar ser o mais sucinto aqui possível para poder trazer informação para vocês de qualidade e para que vocês possam entender realmente se esse tratamento pode ser benéfico para a saúde de vocês ou para a saúde dos familiares de vocês. Tá legal? Então, temos mais alguns minutinhos, mais algumas pessoas aí chegando. A gente está fazendo esse encontro um pouquinho mais reservado, tá, pessoal? Realmente para que eu possa aqui ter essa explicação mais direta aqui para realmente quem está interessado no tratamento. Quem está aqui nessa reunião é quem realmente está interessado, quem está comprometido realmente aqui em cuidar da saúde de uma forma mais natural e quer saber aqui mais alguns detalhes para realmente clarear ali as ideias, entender bem se esse tratamento pode servir para você ou para o seu familiar. Então, esse encontro ele foi mesmo um pouco mais exclusivo, né? Um pouco mais fechado aqui para a gente. A gente também, na volta e meia, faz lives, faz aí encontros mais abertos, mas aqui o objetivo mesmo era para quem está realmente já nesse. eh, nesse compromisso mesmo de já buscar um cuidado mais natural com a saúde, de já buscar, né, estratégias mais integrativas e não somente o uso de medicamentos controlados, que a gente sabe que acabam tendo ali os seus problemas, não é isso? Então, pessoal, mais um minutinho aqui para o pessoal ir entrando e a gente dar início aqui à nossa reunião, tá legal? Então, agradeço aí mais uma vez para quem está aguardando. E já vamos, na sequência, iniciar. Minha equipe também está por aqui para tirar dúvidas aí que vocês possam ter durante aqui a explicação e para ir anotando também as dúvidas que surjam, novas dúvidas, além das perguntas que já foram deixadas no momento da inscrição aqui nessa reunião. Tá legal? Então, pessoal, um minutinho aqui para a gente iniciar. No meu computador são 8h09, 8h10 a gente inicia. Pronto. Então, pessoal, vamos aqui iniciar então a nossa reunião Cannabis para a Saúde, reunião que está sendo proposta pela Clínica Nanda Ativa Brasil. Muito prazer a todos. Eu me chamo Luiz Felipe Abdala Soares, sou médico formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com residência em clínica médica pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, e nos últimos 5 anos eu venho então me dedicando aos estudos realmente da cannabis medicinal, da terapia canabinoide e da medicina integrativa. Isso, para mim, está totalmente entrelaçado por aqui. E a gente vem desde então auxiliando realmente centenas de pessoas a cuidarem da sua saúde de forma mais natural, a equilibrarem o seu quadro de saúde, utilizando essa ferramenta realmente que veio para revolucionar o cuidado com a saúde, que é a terapia canabinoide, o uso da cannabis para fins medicinais, do canabidiol, dos fitocannabinoides. Então, a gente desenvolveu, a gente criou essa equipe, justamente essa clínica, para que a gente pudesse oferecer esse serviço, então, esse tratamento, esse atendimento
aí para pessoas que estão buscando um cuidado mais natural com a saúde e que não vem encontrando essa melhora de saúde nos medicamentos controlados. Então, o nosso objetivo por aqui, desde que a gente iniciou a Nandativa lá há 5 anos atrás, é que a gente possa ajudar as pessoas, você que está aqui ou seu familiar, a cuidar da sua saúde de uma forma mais natural e, claro, dessa forma ter mais saúde. Não é que a gente vai estar aqui, né, querendo que a pessoa tome menos remédio e fique com um quadro de saúde descompensado, exacerbado. Muito pelo contrário. Nosso objetivo é que a gente reduza os medicamentos, que a pessoa não precise ficar tomando muita medicação e que, ao mesmo tempo, ela tenha mais saúde, né? Pode parecer até aí um pouco contraditório, mas quem acompanha já um pouquinho aqui a gente, nosso canal, o meu Instagram, quem sabe um pouquinho aqui de como que a gente trabalha, já entende isso, já entende que a polifarmácia, né, que é esse uso de medicamentos e foco em medicação para controlar sintomas, para tratar doenças, a gente vem vendo que não sendo a melhor estratégia. Principalmente o uso dos medicamentos controlados em combinação, medicamentos de efeito no sistema nervoso central, antipsicóticos, antidepressivos, sedativos. Esses medicamentos realmente vêm tendo aí uma carga de efeitos colaterais que, no final das contas, acaba mais prejudicando do que auxiliando. Eu presenciei isso, trabalhei por 8 anos em hospital, em unidade de terapia intensiva. E eu vi ali no dia a dia, pessoal, o quanto que essas medicações estavam muitas vezes prejudicando mais a saúde daquele paciente do que realmente auxiliando a controlar ali algum sintoma ou tratar alguma doença. Então, quando eu realmente percebi que a medicina tradicional, que está focado nesse uso de remédios, né, para trazer esse controle sintomático, sem se preocupar com os efeitos colaterais, com os prejuízos a longo prazo, eu comecei realmente a entender que não era exatamente isso que eu estava buscando para os meus pacientes. Eu precisava ajudá-los de uma forma que eu não iria prejudicar ao mesmo tempo, que é o que justamente acontece quando a gente foca no uso de múltiplas medicações para tentar controlar doenças. E isso principalmente falando, então, para pacientes idosos, né, que são pacientes, inclusive, mais sensíveis a isso. Então, pessoal, a terapia canabinoide, ela vem justamente, né, e aqui eu falo terapia canabinoide, entendendo-se como terapia canábica integrativa, como eu falei para vocês, para mim isso está aqui totalmente entrelaçado, uma coisa não está separada da outra, então aqui a gente chama de terapia canábica integrativa, mas para resumir aqui, eu vou falar terapia canabinoide, tá legal? Então, esse tratamento, essa estratégia terapêutica, ela apareceu como uma luva, na verdade ela reapareceu. A cannabis, pessoal, ela já foi utilizada há muitos anos, já é utilizada, na verdade, pela humanidade há milhares de anos. Eu não vou entrar aqui em detalhes de história e tudo mais, mas até aproximadamente 1920 existiam nas farmácias as tinturas de cannabis, que serviam para tratar enxaqueca, dismenorreia, tensão pré-menstrual, dores, tosse, asma. Então, questões inflamatórias, inclusive também, questões de dores crônicas eram utilizadas. Então, já para epilepsia também. Então, já foi utilizada, depois veio um período ali de proibição, que a gente também não vai entrar em mais detalhes. E nesse momento, pessoal, a gente está, vamos dizer assim, separando, né, entendendo que existe ali outras formas de uso dessa planta, uso adulto, uso espiritual, uso cultural, uso industrial, e existe um uso que é o medicinal, que está chamando muito a atenção realmente nesse cenário, no cenário da saúde. É um tratamento, é uma planta, é um fitoterápico que vem auxiliando em diversos quadros de saúde, neurológicos e psiquiátricos, imunológicos ou inflamatórios e até mesmo questões oncológicas e a própria questão relacionada à saúde da mulher. Esse espectro, então, de possíveis atuações da terapia canabinoide é o que vem fazendo realmente dela uma ferramenta muito importante atualmente na medicina. Mas o que acontece é que não tem muita gente que sabe fazer esse tratamento, ainda não tem tanta gente que, por conta mesmo desse preconceito, de toda essa questão envolvida, não tem muito profissional que acabou entrando nesse rumo. Cada vez mais a gente vê profissionais se qualificando para isso, e isso é ótimo, porque precisa realmente ter mais gente entendendo sobre esse tratamento.
mas isso realmente ainda é muito restrito. E aqui na Nandativa Brasil, a gente acabou sendo referência, porque a gente é pioneiro nesse tratamento, a gente já entendeu o que que funciona para cada paciente, a gente já tem uma equipe estruturada para oferecer um cuidado ali contínuo, uma atenção contínua que muitos pacientes que iniciam esse tratamento vão precisar. Então, é por isso que as pessoas estão cada vez mais aqui buscando o nosso tratamento para se cuidar, para fazer realmente essa transição da medicina convencional, do uso de medicamentos em excesso, para utilizar aí uma medicina mais natural, a medicina integrativa e especificamente aqui com a gente, esse uso da estratégia da terapia canabinoide, da cannabis para a saúde, cannabis para fins medicinais, para trazer ali tanto melhora clínica quanto redução de remédio. Esse é o combo, pessoal, que a terapia canabinoide auxilia na estabilidade clínica do quadro. Três questões. Uma, na estabilidade clínica do quadro, ou seja, melhora dos sintomas, melhora da descompensação, estabilidade ali realmente das exacerbações de sintomas que o paciente apresenta. Dois, vai atuar na própria fisiopatologia da doença, que é o que a gente chama ali o próprio desenvolvimento da doença. Ah, se é uma síndrome demencial, tem alteração de neurotransmissores, tem inflamação, estresse oxidativo nos neurônios. A cannabis vai atuar nessa fisiopatologia. Ah, se é um quadro de dor crônica inflamatório, que está tendo ali exacerbação de liberação de marcadores inflamatórios, a cannabis vai atuar no sistema imunológico, diminuindo, modulando esse papel do sistema imunológico e atuando em nível de sistema nervoso central para modular também o efeito da dor. Ah, é um quadro psiquiátrico. A cannabis vai atuar nos sintomas e também vai atuar na fisiopatologia dali dos neurotransmissores que estão descompensados. Então, olha que maravilha. Ela pode ajudar nos sintomas que o paciente está apresentando, ela pode atuar na própria fisiopatologia da doença. Então, não é que nenhum medicamento, como por exemplo, o Rivotril, que é muito utilizado para quem tem prejuízo do sono. Ele vai estar corrigindo a causa do sono, pessoal? Não, não vai estar corrigindo a causa do sono. Ele só vai estar sedando o paciente, que vai estar sempre precisando da medicação para isso. E cada vez doses mais altas. A cannabis, ela vai atuar ajudando no controle do sintoma, e pode ser que o paciente realmente precise continuar tomando, mas ela também vai atuar na melhora da regulação dos neurotransmissores. Então, e nada disso, pessoal, eu estou inventando aqui, isso são todos estudos que estão saindo com relação a isso. Vocês veem, quem acompanha o nosso canal, que eu falo aqui as coisas e mostro estudos que estão saindo sobre todos esses temas. Tá legal? E sem falar em todas as evidências que a gente tem por aqui nesses últimos 5 anos, e somente eu aqui atendendo mais de 750 pacientes, aí com quadros neuropsiquiátricos e inflamatórios, vendo realmente na prática o quanto isso, o que está aparecendo nos estudos é o que a gente está vendo efetivamente na prática. Então, pessoal, como que funciona, né, esse tratamento? Ah, desculpa, esqueci de falar do terceiro. Então, melhora dos sintomas, atua na fisiopatologia, e o terceiro que vocês já sabem muito bem é ajuda a tirar as outras medicações que estão prejudicando, até mesmo aqui o exemplo que eu dei do Rivotril, tá bem? Então, esse é o combo de benefícios da terapia canabinoide. Ah, doutor Luiz, então é um milagre. A planta cannabis, ela resolve tudo, ela é milagrosa, vai fazer eu curar todos os meus problemas. Não é isso, pessoal. Muito pelo contrário. Primeiro de tudo, a gente não faz aqui o que eu já trouxe aqui desde o início da nossa reunião, que isso é um casamento. A terapia canabinoide, ela está casada com a medicina integrativa. Ela está entrelaçada. Então, a gente vai trazer aqui, ao mesmo tempo que a terapia canabinoide, diversas outras estratégias de promoção de saúde integral, que são justamente as suplementações, ali os nutracêuticos, o ajuste nutricional, a orientação de cuidados adequados de promoção de saúde física, mental, social. Então, esse é o casamento da medicina integrativa com a medicina canabinoide. Por isso que eu disse para vocês aqui que eu não consigo mais falar uma coisa separada da outra.
E aí a gente entra naquele assunto que tem muita gente que vem ou buscando uma prescrição ou querendo comprar a medicação. E aí, pessoal, o que a gente realmente sempre explica: olha, esse tratamento não é um milagre. Se a gente não fizer os ajustes de dosagem necessários, se a gente não tiver preocupado com os horários que estão sendo feitos os medicamentos, se está tendo interação com qual medicação, que eu preciso reduzir quando eu introduzir o extrato de cannabis, que eu preciso ajustar em termos de dosagem, de horário, para acrescentar ali aquelas 2 ou 3 dosagens que a gente vai iniciar para o paciente, que tipo de extrato que precisa ser feito. Ah, eu preciso de uma prescrição. Então, você vai lá no médico e ele vai escrever, como eu já vi, já recebi aqui, inclusive paciente, canabidiol, tomar 3 gotas de manhã e à noite. Carimbado. Pessoal, não é dessa forma que a gente faz o tratamento com cannabis medicinal. Não dá certo dessa forma. É por isso que a gente recebe esses pacientes que recebem essa prescrição. Primeiro, a gente precisa orientar qual é o tipo de medicamento orientado para esse paciente, adequado para o quadro dele. Qual é a concentração, qual é a diluição, qual é o fitocannabinoide principal, qual é a dosagem inicial, até que dosagem intermediária, quantas vezes ao dia, em que horários a dosagem vai ter mais alta ou mais baixa. Ele é rico em canabidiol, ele tem canabigerol, ele tem tetrahidrocannabinol, é um paciente sensível. Então, pessoal, tudo isso precisa de muita atenção. E é por isso que a gente tenta explicar aqui muitas vezes que não adianta, pessoal, que a gente fique somente achando que ter uma prescrição em mãos vai resolver o problema. Não vai. Esse paciente ele precisa de uma orientação adequada do tratamento. E com essa orientação adequada, a terapia canabinoide ela realmente pode ser um divisor de águas. Ela pode ser uma melhora significativa, como eu tenho aqui, inclusive, muitas evidências aqui para mostrar para vocês de pacientes que a gente vem acompanhando e que desmamaram, posso dizer aqui, dezenas de medicamentos. Tem pacientes que chegaram com a gente tomando 7, 8 medicamentos só de efeito no sistema nervoso central. E hoje estão sem nenhum desses medicamentos. Muitos de vocês podem ter vindo, chegado até a gente aqui pelo canal lá da senhora Cláudia Alves, da dona Francisquinha, o bom do Alzheimer. Dona Francisquinha é nossa paciente já desde lá do início, quando a gente ainda era Projeto Cuidar, lá quando a gente estava no início do nosso tratamento, e que elas já começaram aqui com a gente, já começou a ter bastante benefício, a gente já começou a desmamar medicamento, saiu de quetiapina, saiu de Rivotril, e aí vocês veem Dona Francisquinha, mesmo com esse avançar da doença, mesmo com todas as complicações, tendo qualidade de vida, dormindo a noite inteira, tendo comportamento controlado. Claro, pessoal, existem ali, né, momentos que vão existir descompensação, né? Vocês sabem que quem tem aqui familiar com doença de Alzheimer sabe que é uma doença ali cíclica, que a gente pode estar um dia com o paciente mais estabilizado, no dia seguinte está mais complicado. Então, é realmente um quadro de saúde que tem os seus altos e baixos, mas que, claro, num geral, o quadro está muito mais instabilizado. Ela parou de ter efeitos extrapiramidais, que a gente chama, que são os efeitos de parkinsonismo que a quetiapina traz. O paciente começa a ficar rígido, começa a ter piora da marcha, perder o equilíbrio, ter risco de queda. Isso sem falar dos outros efeitos colaterais desse medicamento, de outros antipsicóticos e outras medicações que são feitas indiscriminadamente para esses pacientes. Então, nosso objetivo aqui para o paciente idoso com doença neurológica, neuropsiquiátrica, é, primeiro, estabilizar o quadro, deixar ele com melhora da agitação, com melhora da ansiedade, com melhora do sono, com melhora da interação, então, melhora da perambulação, com melhora da alimentação. Caramba, doutor, a gente consegue fazer tudo isso? Sim, pessoal, eu tenho, a grande maioria dos pacientes que acompanham aqui com a gente estão dessa forma. E estão dessa forma ao mesmo tempo em que estão ou em processo de desmame ou já desmamaram, que é como a gente chama aqui esse processo de redução e retirada gradual das medicações, medicamentos controlados, medicamentos que estavam trazendo prejuízo e que quando a gente tira é um ganho em dobro. O paciente ele tem melhora sintomática com o uso da cannabis, ele tem efeito de melhor controle da evolução da doença e ele tira esses medicamentos e o quadro ainda melhora porque ele para de ter os efeitos colaterais.
Então, é realmente muito interessante aqui esse efeito que a gente tem na terapia canabinoide para quadros neurodegenerativos, doenças cognitivas, doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer, outras síndromes demenciais como Lewy, demência vascular, demência frontotemporal. Tá legal? Então, esse tratamento realmente vem sendo muito. Ah, doutor Luiz, então ele vai curar o Alzheimer, ele vai curar o Lewy, ele vai curar a demência frontotemporal? Não, pessoal, não é isso. E é por isso mesmo que a gente não pode esquecer das outras estratégias que eu falei aqui sobre a medicina integrativa que vem mais uma vez, casadas com a terapia canabinoide. Ela não vai ser feita sozinha e ela não pode ser feita sem a orientação e o acompanhamento adequados. Tá legal? Então, esse cenário, pessoal, a gente vê muito por aqui, a gente recebe muitos pacientes idosos buscando realmente, justamente por isso, porque estão tomando essas medicações controladas, isso prejudica muito a saúde do idoso, tira a qualidade de vida, não melhora o quadro, na maioria das vezes, o paciente está fazendo uso dessas medicações e não está melhorando. Então, hoje mesmo aqui eu fiz uma avaliação de um paciente que estava em uso de quetiapina e Rivotril, 50 miligramas de quetiapina e 2 miligramas de Rivotril de manhã, 50 miligramas de quetiapina e 2 miligramas de Rivotril à noite. Primeiro de tudo, isso não é tratamento de Alzheimer, isso não é tratamento de síndrome demencial. Tem um antipsicótico feito para esquizofrenia e que é contraindicado para paciente idoso, e tem um sedativo, que é um benzodiazepínico, que é o Rivotril, o clonazepam, que também é contraindicado para idoso. E pasmem, os dois pioram a cognição como efeito colateral. Então, pessoal, né, uma estratégia terapêutica que não faz o menor sentido. Então, quando esse paciente inicia o tratamento, o que que a gente vai fazer? A gente vai iniciar uma medicação. Ah, esqueci de falar, tomando esses dois e agitado, perambulando, inquieto, com irritabilidade, com desafio na hora do banho, com prejuízo do sono. Então, a gente está com os efeitos colaterais da medicação, o paciente já apresenta sintomas de parkinsonismo, rigidez, marcha lentificada, sonolência extrema durante o dia e continua com os efeitos ali, não com sintomas não controlados. Então, é muito preocupante realmente esse cenário. A gente precisa transformar todo esse tratamento, precisa iniciar com a estratégia da terapia canabinoide para estabilizar primeiramente o quadro. Na sequência, introduzir as outras estratégias de tratamento de saúde integral, vitamina D, vitamina B12, suplementos outros como magnésio, colina, inositol, ômega 3, creatina, além de, claro, esse acompanhamento de saúde não farmacológico que a gente vai sempre orientar que o paciente também faça, porque isso é básico para o cuidado de saúde. E, claro, para aqueles pacientes que a gente ainda tem a possibilidade de fazer essas atividades, senão a gente vai, claro, dar sempre ali a melhor qualidade de vida, o melhor conforto e utilizar o mínimo de elementos que possam prejudicar esse quadro. E aí, a gente entra na parte do cuidador, né, da pessoa ali, do filho, do paciente, que também é nosso paciente, que é o paciente de meia idade, que está ansioso, que está com prejuízo de sono, que está com dificuldade de concentração, que está com irritabilidade, que piora a dor. Por quê? O desafio de cuidar com o paciente, de um paciente idoso com doença degenerativa, com quadro instabilizado, pessoal, vai gatilhar piora clínica, piora da saúde em qualquer ser humano que esteja nessa situação. Então, se a gente não cuida da saúde enquanto cuidador, a metáfora ali que eu sempre uso, né, do avião, o avião deu uma pane, está caindo, ou qualquer coisa nesse sentido, vão cair as máscaras, o que que a gente faz primeiro? A gente bota a nossa máscara para que a gente possa ter oxigênio, para que a gente possa botar em quem vai precisar que está do nosso lado. Então, a saúde de quem está cuidando tão importante quanto a saúde do próprio paciente. E aqui a gente sabe disso, a gente tem vários pacientes em que o cuidador, o familiar, o filho, a filha, a esposa, o marido viram nossos pacientes para que possam também se cuidar. Muitos estão já tomando remédios para dormir, não conseguem dormir direito por conta das alterações do paciente ali que está sendo cuidado, tomam um antidepressivo, tomam medicamentos anti-inflamatórios para dores crônicas que não conseguem ir ao médico para se cuidar, ou não conseguem ir numa academia porque estão dependendo do cuidado de um paciente que está totalmente instabilizado.
estabilizado. Então, pessoal, é um cenário que está muitas vezes todo instável e que aos pouquinhos a gente vai ajustando à medida que a gente estabiliza melhor a saúde do paciente que está ali com a síndrome demencial, que está sendo cuidado. Esse cuidador ele pode ter mais tempo para poder começar também a se cuidar. Muitos vão começar também a fazer o acompanhamento, o tratamento com o canabidiol, pois vem o quanto que uma medicação natural pode auxiliar na saúde mental, no sono, na ansiedade, nas dores, e que ela muitas vezes pode largar uma medicação ali que vem fazendo uso e que está agregando risco para o desenvolvimento de doença de Alzheimer lá no futuro. Então, esse é um cenário, pessoal, que a gente está muito acostumado por aqui. Tá legal, é por isso que eu estou falando assim tão claramente aqui para vocês, porque é o nosso dia a dia aqui realmente na Nandativa Brasil. Pode ter gente aqui que realmente tem outros cenários. Eu vi perguntas aqui sobre autismo, sobre TDAH, e eu já vou na sequência, então, também tirar essas dúvidas que vocês enviaram, essas perguntas, mas acaba que é parecido também. Ali, familiares de pacientes com autismo também podem apresentar essas dificuldades. A gente também aqui trata do paciente com autismo, trata de pacientes com TDAH e muitas vezes, inclusive, também do cuidador que está ali com todo esse desafio e que precisa de atenção para cuidar da saúde, para que não desenvolva doenças crônicas e acabe evoluindo com esse mesmo quadro aí, muitas vezes do seu familiar, ou se tiver ali, né, seja um filho ali com autismo, que esse pai, essa mãe não adoeça ali com uma doença psiquiátrica ou qualquer coisa nesse sentido. Então, opa, desfocou um pouquinho, voltou. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer. E aí, em relação ao medicamento, né, que muitas pessoas buscam para comprar, pessoal, por aqui a gente vai sempre orientar o melhor custo-benefício e a melhor estratégia para o seu quadro de saúde. Então, a gente já tem aqui, claro, uma gama de laboratórios, de associações que a gente utiliza, né, que a gente usa como ali referências para indicar os pacientes, associações, laboratórios, marcas. Ah, doutor, e medicamento de farmácia? Também pode ser possível. A gente, na maioria das vezes, aqui não utiliza, tanto pelo perfil do medicamento, quanto pelo próprio custo-benefício, mas também já é uma realidade. Então, pessoal, a medicação ela vem de acordo com a avaliação e o acompanhamento. Pode existir mudança de medicamento dependendo da necessidade. Não existe somente um único tipo de extrato que, se não der certo naquele momento, ou se deu certo num primeiro momento e depois que a gente começou a desmamar medicamento, a gente precisa aumentar a potência, a gente consegue fazer isso. Então, tem toda uma estrutura, pessoal, para se fazer esse tratamento de uma forma adequada. E é por isso que eu convidei vocês aqui hoje, para que eu pudesse explicar realmente para vocês como que acontece, toda essa estrutura, o que que vai ser modificado então aí na saúde de vocês, o que que esse tratamento vai poder transformar aí em termos de qualidade de vida, né, de cenário de cuidado de saúde, do que vocês provavelmente estão aí atualmente com a saúde de vocês ou do familiar. Então, esse é a forma, é o cenário que a gente vai trazer aqui para conseguir alcançar realmente essa recuperação de saúde integral que a gente almeja aí para quem começa a fazer o tratamento aqui com a gente. Tá legal? Então, pessoal, agora eu vou começar a responder aqui as perguntas de vocês que vocês trouxeram então para a nossa equipe. Tá legal? Eu estou abrindo aqui as perguntas. Se tiverem outras perguntas, deixem aqui no chat. Estava aqui com alguns prontuários aqui abertos para dar mostrar para vocês aqui alguns pacientes que a gente desmamou tantos medicamentos. Essa paciente aqui, então, uma senhora que a filha também acompanha com a gente, já desmamou Neosine 5 gotas, quetiapina 200 miligramas, Depaquene, que é o ácido valproico, 250 miligramas 2 vezes ao dia, clomipramina de 25 miligramas, 2 comprimidos de manhã e 2 à noite, olanzapina, 5 de manhã e 5 à noite, razapina de 15 miligramas. E, além disso, medicamentos para o colesterol, porque quando a gente tirou os antipsicóticos, o colesterol começou a melhorar.
que é o efeito colateral dos antipsicóticos. Então, mais um outro aqui que eu separei, que saiu também da quetiapina, do Excelon, nesse momento está com extrato. Também um outro paciente aqui que saiu do Rivotril e da quetiapina. E um outro que eu separei para mostrar que saiu do Rexult, que é o Bexpiprazol, que é um outro tipo de antipsicótico, do Zolpidem, do Deller, que é um antidepressivo, e do Doniladu. E está nesse momento utilizando somente o extrato e com uma qualidade de vida 1000 vezes melhor do que quando estava com o uso desses medicamentos em combinação. Então, pessoal, eu vou aqui já passando um pouquinho até do tempo dessa explicação que eu gostaria, mas eu precisava realmente esclarecer aqui para vocês, tá legal? Sobre esse tratamento, e agora eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram. Eu agrupei aqui essas perguntas para ficar mais fácil aqui para eu responder elas, então eu vou trazendo essas respostas aqui nesse grupo de perguntas. Então, começando aqui, o pessoal perguntando sobre insônia. Então, o tratamento eficaz da insônia tem uma pergunta e tem uma segunda pergunta. O canabidiol ajudaria no problema de insônia? Sim, pessoal, como eu falei aqui para vocês, é um tratamento que pode ajudar muito na parte do sono. Muitos pacientes com quadros neuropsiquiátricos apresentam prejuízo do sono. Então, a gente sabe que isso é um desafio e a terapia canabinoide é muito interessante para auxiliar no sono e de um mecanismo diferente do que um sedativo. Terapia canabinoide, ela não vai sedar, ela não vai ali estar imitando o GABA, que é esse neurotransmissor que ajuda a sedar o cérebro, e o Rivotril ele entra ali e se conecta como se fosse esse neurotransmissor. Não é isso. Ela vai ajudar a regular o nosso próprio neurotransmissor que está deficiente. Então, nessa regulação é que ela auxilia na indução e na manutenção do sono. Então, quem faz tratamento para insônia, por exemplo, com Rivotril, Alprazolam, Zolpidem, acorda de ressaca, porque justamente ficou sedado, como se estivesse tomando ali, tomando um porre, vamos dizer assim, de álcool, né? E aí ele acorda de ressaca, como se o efeito da medicação ainda estivesse acontecendo. Não é isso que ocorre com a cannabis e ela auxilia bastante no sono, tanto que os pacientes aqui que a gente acompanha com quadros neurológicos e psiquiátricos têm uma melhora significativa do sono e ainda mais conseguem retirar essas medicações que são tão prejudiciais e geram dependência, e prejuízo a longo prazo. Então, respondi essas duas perguntas aqui já sobre insônia. Agora eu vou entrar aqui na parte das perguntas de síndromes demenciais, que vieram algumas. Então, tem uma pergunta aqui: se tratamento ajuda na demência ou Alzheimer? Se essa medicação ajuda também, além da demência, a depressão, tipo agressividade? Então, eu vou responder essas duas e, na sequência, eu vou responder as outras sobre esse tema. Então, se atua na doença de Alzheimer, poxa, a gente passou aqui praticamente essa reunião toda explicando justamente isso, então acho que eu já respondi essa pergunta, sim. Pode ser uma luva realmente para os pacientes com doença de Alzheimer, assim como foi para a dona Francisquinha, assim como é para os diversos pacientes que a gente acompanha por aqui e que estão com um quadro mais estabilizado e precisaram de menos medicação controlada para tratar a doença de Alzheimer ou para tentar estabilizar e retardar o avanço da doença. Então, ajuda e muito nas síndromes demenciais no geral. Alguém perguntou aqui se também funciona para doença, demência frontotemporal. Gostaria de saber em que pode contribuir o uso de canabidiol para uma pessoa com demência frontotemporal. Mesma coisa, pessoal, vai atuar na fisiopatologia da doença, ou seja, vai diminuir a neuroinflamação, vai diminuir o estresse oxidativo neuronal. O canabidiol, a cannabis, ela é um importante neuroprotetor e vai atuar nos sintomas, na melhora do comportamento, na melhora da agressividade, da agitação, da irritabilidade. Então, vai melhorar muito as alterações de comportamento, de humor, e com isso o paciente pode ter ainda uma melhora cognitiva, principalmente se a gente tira esses medicamentos que geram piora cognitiva. Então, é tudo uma coisa só, pessoal. Faz parte desse processo que é a estratégia da terapia canabinoide. E é por isso que eu falo aqui para vocês que não adianta eu acrescentar a cannabis medicinal ali na lista de medicações, toma 3 gotinhas de manhã e à noite e segue a vida.
Não é isso. Isso, no final das contas, vai acabar gerando mais prejuízo por interação medicamentosa do que propriamente dito benefício. Então, ela precisa ser feita numa estratégia de tratamento. Aí sim a gente consegue ter esses benefícios de melhora de parte comportamental, de prejuízos do humor, e inclusive de questões cognitivas, sem falar nos efeitos secundários, de melhora da dor, né, de melhora ali de muitas vezes de perfil glicêmico, de pressão arterial, pacientes que iniciam tratamento com a cannabis que não precisam mais tomar medicamentos para pressão, porque ajudam a ter essa pressão. O tratamento ajuda a controlar melhor essa pressão arterial e o paciente não precisa mais tomar medicamento. Ah, doutor, mas não é perigoso? Não, pessoal, o próprio cardiologista suspende a medicação. A gente orienta que o paciente vá ao cardiologista e ele manda suspender a medicação porque não está precisando mais. Então, são os efeitos secundários que a gente também tem. Então, a outra pergunta é aqui, se poderia ajudar na depressão e também na agressividade? Também acredito que já respondi sim. É uma das principais respostas que a gente vê aqui com a terapia canabinoide, que é a melhora do humor e a melhora da parte comportamental, incluindo agitação, agressividade, irritabilidade, insônia. Ah, mais o que, pessoal? Ansiedade, tá? Tristeza ali profunda, choros recorrentes. Então, tudo isso, pessoal, a gente está acostumado a pegar por aqui, todos esses sintomas. E a gente, claro, precisa de um processo para conseguir chegar lá, para estabilizar esse quadro. Mas, se a gente segue no mesmo caminho que está atualmente, que não está dando certo, nada disso vai mudar. Se a gente muda a estratégia, introduz um tratamento que possa trazer essa melhora, aí realmente as coisas começam a ter mais chance aí de melhorar. Então, também já respondi essa pergunta. Veio uma outra pergunta aqui interessante. Mesmo estado avançado da demência por corpos de Levy, pode obter algum resultado com o tratamento? Sim, pessoal, a cannabis ela também é utilizada nos momentos mais avançados, até mesmo para, vamos dizer, cuidados paliativos, para dar conforto para esse paciente. Paciente que a gente não sabe se está sentindo dor porque está restrito ao leito e que a cannabis pode ajudar ele a não sentir dor sem sedá-lo ao mesmo tempo. Tenho aqui um paciente que o paciente tem uma síndrome demencial, virou nosso paciente, ele tem corpos de Levy, e agora a esposa também é nossa paciente, tratando ansiedade e insônia, e esse paciente está em uso do extrato e ele não tem muita mobilidade, fica muito restrito ao leito. Então a cannabis ajuda ele a não sentir dor, a não ficar ansioso e agitado por essa condição que ele está ali de mais restrição, de realmente já ter um quadro mais avançado. Então, a gente tem também o uso nesse momento, mesmo em quadros mais avançados, e entender se esse quadro está avançado mesmo pela doença, ou é porque está sendo feito medicamento em excesso, sedando esse paciente, piorando a cognição, e não está se fazendo um tratamento de promoção de saúde. Ah, doutor, mas eu consigo fazer promoção de saúde para quem tem uma doença neurodegenerativa? É claro que sim, pessoal. Para qualquer ser humano no planeta, a gente consegue fazer promoção de saúde, independente do grau de doença, do avançar de doença que ele tem. E é esse o nosso papel, sempre oferecer o melhor cuidado de saúde para que aquela pessoa tenha qualidade de vida, independente se ela está numa doença neurodegenerativa avançada ou se ela tem um quadro ali mais simples que possa ser resolvido com outras estratégias menos, vamos dizer, menos robustas, né? Então, sim, pode ser utilizado para os estados avançados também das síndromes demenciais, tá legal? Aí outra pergunta sobre isso é, quero saber como a terapia pode ajudar na questão cognitiva para um paciente com Alzheimer moderado. Acho que também já respondi. A gente vê principalmente melhora de comportamento e humor. Quando a gente tem melhora desses sintomas, a gente acaba vendo melhora da atenção, da interação, da concentração. Tudo isso pode trazer melhora cognitiva. Quando a gente consegue também tirar as medicações, isso também pode trazer melhora cognitiva, tirar a quetiapina, tirar a Rivotril, tirar a Zolpidem, que são medicamentos que trazem pior olanzapina, risperidona, são medicamentos que trazem piora cognitiva, a gente acaba também tendo melhora cognitiva. E aí, casar a terapia canabinoide com a medicina integrativa, com a promoção de estímulos cognitivos para esse paciente, ao mesmo tempo em que a gente está deixando ele mais estabilizado. Não adianta deixar o paciente estabilizado e não trazer estímulo cognitivo justamente para que ele possa trabalhar novas conexões neuronais e assim a gente vê
ainda mais de forma robusta essa melhora cognitiva. Mas sempre lembrando que a doença de Alzheimer e as síndromes demenciais no geral, elas são doenças progressivas. Nós não temos até então a expectativa de reversão, de cura dessa doença com nenhuma estratégia. Não é que não é a terapia canabinoide que faça isso. Muito pelo contrário. As medicações que são ditas voltadas para o Alzheimer, elas também não fazem isso. Muito pelo contrário, elas, na maioria das vezes, inclusive, nem estão atuando na fisiopatologia da doença, diferente do que a promoção de saúde, o uso dos fitocannabinoides e dos suplementos acaba fazendo. Então, acho que respondi aqui a pergunta sobre a questão cognitiva. Eu vou. Teve uma pergunta também sobre o Alzheimer em estágio avançado, que eu acho que eu acabei respondendo com a pergunta do Levi. Entra a mesma questão. Pode também ser entrar no estágio moderado, avançado, no estágio inicial e até, inclusive, antes do transtorno cognitivo leve, né, que se chama, ou no transtorno cognitivo inicial, que esse paciente, ele, na verdade, ainda não desenvolveu a demência propriamente dito, e que é o momento realmente da gente entrar com todas as ferramentas que a gente puder para tentar ao máximo promover saúde para esse cérebro e que ele retarde, então, ao máximo a entrada nessa fase inicial do Alzheimer. Então, pessoal, para todos esses momentos ele é interessante. Alguém perguntou também aqui sobre a depressão e síndrome de pânico. Faz tratamento com Voextor 15 miligramas. Acredito que é perguntando se a cannabis pode ser interessante. Com certeza, pessoal. Como eu venho falando para vocês, a gente vem atendendo muitos pacientes de meia idade com quadros psiquiátricos e que estão buscando se cuidar de forma mais natural para não acabarem evoluindo com doenças neurodegenerativas, como muitas vezes estão vendo seu familiar ali acontecendo. Então, a gente vem auxiliando essas pessoas a se cuidarem de uma forma mais natural, a se livrarem desses sintomas e dos medicamentos que ambos, a depressão e o uso dos medicamentos de efeitos no sistema nervoso central, os dois são fatores de risco para o desenvolvimento de síndromes demenciais. E é claro que a gente não quer que os cuidadores, os filhos dos pacientes que a gente está acompanhando, também acabem evoluindo nesse mesmo caminho. Então, a gente precisa também atuar nesse contexto. Tá legal? Então, uma pergunta aqui muito legal é se existe restrição ao tratamento, quais as comorbidades que inviabilizam o tratamento. Vou explicar isso aqui. São duas questões que a gente se preocupa, pessoal. Uma é com o uso de anticoagulantes, que a gente vai precisar pesar o risco-benefício do início da terapia canabinoide. Então, se você ou seu familiar faz uso de anticoagulante por algum motivo, a gente precisa pesar o risco-benefício. Agora, se está fazendo um anticoagulante, está fazendo 100 miligramas de quetiapina, eu tenho aqui, assino embaixo e posso rasgar o meu diploma dizendo que a cannabis vai ser muito melhor do que a quetiapina para utilizar junto com o anticoagulante. A quetiapina vai estar da mesma forma interagindo, gerando prejuízo hepático da metabolização do anticoagulante e ainda aumentando o risco de queda. E se o paciente que toma anticoagulante cai, ele faz sangramento. Então, esse seria um cenário, e outro cenário seria um quadro de insuficiência hepática, que realmente aí já é um quadro mais avançado, que a gente também precisaria ter cuidado, mas mesmo assim, é o mesmo cenário. Se está tomando quetiapina, certamente o canabidiol vai ser melhor, mesmo nesse cenário de insuficiência hepática. Então, são contraindicações que não são absolutas, são relativas, e é tudo de acordo com o quadro que está apresentado. Pessoal, indo para as duas últimas perguntas, para ver se tem mais alguma pergunta no chat que são se a cannabis pode beneficiar a síndrome de Down e autismo. Antes de eu finalizar, pessoal, fiquem aqui até o final. Quem estiver aqui com a gente, eu vou daqui a pouquinho dar um anúncio aí para vocês. Então, fiquem aqui até o final. Sei que já está aí tarde, já estou aqui finalizando as perguntas, mas fiquem até o final que a gente tem um comunicado aqui para vocês. Tá legal? Então, tem uma dúvida aqui que é: quem pode se beneficiar adolescente com síndrome de Down e autismo nível 2? E uma outra pergunta sobre TDAH. Então, pessoal, são duas questões aqui relacionadas a transtornos do neurodesenvolvimento. Não sei se essa pessoa que perguntou sobre o TDAH seria para o TDAH de paciente pediátrico ou adolescente, ou se seria de TDAH do adulto. Mas
independente, para as duas teria indicação. Então, tanto para o autismo quanto para o TDAH na infância e no adulto, a terapia canábica integrativa é muito interessante, pessoal, ajuda muito no controle dos sintomas de autismo, que na maioria das vezes são ali remediados com medicamentos antipsicóticos para crianças, risperidona, haloperidol, aripiprazol, medicamentos para muitas vezes para dormir. O intestino é prejudicado e ninguém olha para o intestino, a alimentação está gerando inflamação e ninguém olha para a alimentação. Então, a terapia canábica integrativa é muito positiva para esse paciente, para controle de sintomas, para reduzir neuroinflamação e para tirar esses medicamentos prejudiciais desses pacientes. Mesma coisa o TDAH, pacientes ali que fazem derivados de anfetamina. Hoje mesmo fiz um vídeo lá no meu canal falando sobre o uso dos psicoestimulantes para TDAH. Que sim, pessoal, podem ter a sua indicação, mas que são feitos muitas vezes de forma indiscriminada, que geram muita dependência, são medicamentos semelhantes à anfetamina. Então, o que a gente conseguir, pessoal, de trazer de estratégias naturais, integrativas, para que esses pacientes não precisem tomar esses medicamentos e tenham seu quadro de saúde estabilizado, assim como a própria fisiopatologia da doença. É esse o nosso objetivo aqui com esses pacientes. Tá legal? Então, acho que respondi aqui todas as dúvidas. Temos aqui. Recebemos então aqui no chat. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas aqui no chat. Vou iniciar, fica deixar à vontade. Minha mãe faz uso do Niladul, mas esse talopram fica muito sonolenta, confusão mental constante. Claro, esse talopram dá muita sonolência mesmo. Muitas vezes até a própria memantina interage facilmente com os antidepressivos e dá esses efeitos de confusão mental. Então, olha, uso de 3 medicamentos aí de efeito no sistema nervoso central, já configurando uma polifarmácia e com pacientes sem resposta positiva e muito possivelmente com efeito colateral. Então, temos que realmente aí arrumar uma estratégia melhor. Questão de compulsão alimentar, o tratamento ajuda? Sim, pessoal, ajuda sim, muito. A gente vê essa melhora da compulsão alimentar que está relacionada à agitação mental, está relacionada muitas vezes à ansiedade, ou muitas vezes ali ao esquecimento frequente que esse paciente tem de que ele se alimentou. Então, se a gente estabiliza esse quadro, essa compulsão alimentar melhora se a gente estiver falando de um paciente idoso com distúrbio cognitivo. Se é um paciente jovem com compulsão alimentar, também vai ajudar na melhora dos neurotransmissores, da serotonina e da dopamina. Traduzindo ali, vai ajudar realmente nessa melhora da compulsão, vai equilibrar esses neurotransmissores para que esse paciente melhore esses sintomas. Contraindicação, já dei aqui as informações e são basicamente essas, não temos outras. A arritmia cardíaca, a princípio, não faria o tratamento com esse objetivo de tratar a arritmia cardíaca, tá legal? Não acho que seja aqui uma indicação, até mesmo propriamente dito, para, doutor, eu quero fazer tratamento de hipertensão arterial com CBD. Tudo bem, a gente pode até aqui fazer uma estratégia para ver se isso funciona. Sozinho, realmente, o CBD, eu não vou indicar isso, mas pode ser que de uma forma mais completa a gente consiga ter um benefício sim. Agora, para arritmia cardíaca, não. Eu não indicaria puramente para isso, não. A pergunta de Áureo, eu tenho TDAH, foi diagnosticado há pouco tempo. O neurologista medicou Ritalina, mas tenho medo de começar a fazer uso. Meus pais têm Alzheimer, então fico preocupada com isso. Áurea, eu tenho falado sobre TDAH bastante lá no meu Instagram. É algo que eu tenho me preocupado realmente muito por aqui. Tem aí essa questão do estilo de vida nosso atual, que está mexendo muito com a nossa dopamina e que traz justamente os sintomas de TDAH. Tem muita gente que não conseguiu ter o diagnóstico correto na infância e está tendo agora no adulto. Então, seja um TDAH que não foi diagnosticado, seja um TDAH adquirido, vamos dizer assim, esse transtorno de atenção, pessoal, a nossa atenção hoje ela está durando menos de 9 segundos, que é a atenção de um peixe. Então, a nossa atenção ela dura 8 segundos em média do ser humano da atualidade. Sem atenção, a gente não consolida a memória. Olha o problema que está acontecendo. Saiu um estudo dizendo que quem tem TDAH tem um risco até de 2,7 vezes mais de desenvolver a doença de Alzheimer. Então é algo que a gente precisa mesmo se preocupar, Áurea. E os psicoestimulantes,
muitas vezes não são a saída, geram dependência, pioram a ansiedade, pioram o sono, trazem prejuízos cardiovasculares. Então, existem outras estratégias, o próprio canabidiol, para atuar nesses sintomas, melhorar a concentração, melhorar a ansiedade, ajudar no sono e a gente conseguir introduzir outras estratégias que também possam beneficiar esses sintomas. Tá legal? Ah, pessoal, teve uma outra pergunta aqui para a gente finalizar, acho que é a última, que é sobre zumbido. Mandei a pergunta, antecedendo zumbido, canabidiol pode fazer. Eu mandei uma pergunta com antecedência sobre o zumbido nos ouvidos, se o canabidiol pode fazer algo. É, Mariano, pelo que eu estou vendo aqui. Mariano, a gente primeiramente teria que entender de onde que está vindo esse zumbido, né? De onde que vem isso? Porque se é só um zumbido único, é uma questão ali realmente de algum trauma do ouvido, ou é uma questão neurológica que o paciente está tendo uma percepção de zumbido, ou é um efeito colateral de algum medicamento que esteja sendo utilizado. Primeiro a gente tem que entender de onde que está vindo isso para eu saber se realmente a cannabis teria algum auxílio nesse quadro, tá legal? E se existe um quadro de zumbido, já se foi tentado múltiplas estratégias para esse quadro, está utilizando remédio controlado, não está adiantando, se eu fosse você, buscaria sim alguma alternativa e até mesmo buscar essa possibilidade aí do teste com o canabidiol. É uma medicação que não vai trazer prejuízos para a sua saúde e pode auxiliar aí no seu quadro, tá legal? Mas precisa entender direitinho de onde que está vindo esse zumbido, se é uma causa central, se é realmente alguma causa ali que está ali estrutural mesmo ali da parte do ouvido, tá legal para a gente entender se teria benefício o uso do canabidiol. Então, pessoal, já estamos chegando aqui no fim, finalmente, foi bem aqui no prazo, e para quem está aqui até o final, eu tenho aqui então um anúncio para trazer, uma novidade. A gente está aqui querendo então gratificar aqui quem está realmente querendo fazer esse tratamento, quem está buscando esse tratamento, seja para si mesmo, seja para o seu familiar. Então, a gente teria que, se quem fosse, né, fazer uma avaliação com a gente, talvez tivesse que esperar muito tempo para fazer uma avaliação, para iniciar o tratamento, e a gente sabe que a gente não tem tempo a perder quando precisa realmente aí melhorar a saúde. Então, a gente está aqui realmente para beneficiar aqueles que estão realmente buscando fazer esse tratamento, que estão comprometidos em cuidar da sua saúde de uma forma mais natural. E o que eu quero anunciar é que quem está aqui nessa reunião, então, até o final, quem ficou aqui até o final, a gente vai estar oferecendo 15%, pessoal, uma condição especial de 15% no valor de qualquer programa que a gente tem aqui na Nandativa Brasil para você fazer o seu tratamento de saúde ou do seu familiar. Então, eu já estou pedindo aqui para a minha equipe que está aqui no suporte para pegar o nome de todo mundo que compareceu aqui hoje e vocês mandem mensagem lá no nosso WhatsApp, que a gente vai dar então essa condição especial para quem está aqui. Tá legal até o final, interessado realmente em saber sobre o tratamento e ver como ele pode ajudar na sua saúde. A gente vê que realmente são essas pessoas que têm a melhor resposta ao tratamento, tá legal? Então, a gente queria fazer esse anúncio aqui para que facilite aí todo mundo, para que possa se tratar de uma forma adequada, com profissionais que entendem do tratamento, com essa equipe robusta da Anandativa Brasil, que vem auxiliando aí tantas pessoas a cuidarem da sua saúde de forma natural, a transformar a sua saúde com a terapia canabinoide. E a gente quer então que vocês sejam aí presenteados e beneficiados com esse desconto, com essa condição especial, tá legal? Então, eu agradeço pela participação de todos aqui hoje. Obrigado por terem ficado por aqui, por terem ouvido aqui a nossa explicação e espero vê-los em breve aqui pelos nossos tratamentos, pelos nossos acompanhamentos e melhorando a saúde e a qualidade de vida de vocês com estratégias naturais e integrativas da saúde. Tá legal? Então, foi um prazer tê-los por aqui. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos em breve, pessoal. Um forte abraço.